E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se você não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e estou aqui, todo produzido. E vocês sabem que quando eu venho cheio de coisa assim, é porque é dia de aula prática, né? Então a gente vai se movimentar, vai experimentar um pouquinho aí da ginástica. Então, se você tem um espaço aí na sua casa, já vai afastando tudo, já vai liberando aí o espaço. E se não tiver também, não se preocupa, né? Hoje eu tenho algumas atividades aqui e vou jogar um desafio aí para vocês, né? Lá no finalzinho da aula, para que vocês possam realizar, de repente, aí, né, com seu professor ou sua professora da escola presencial. Então, vai ficar aí disponível para que vocês utilizem nessa aula à vontade. Então, podem fazer depois e depois deem um feedback também, né? Conta para mim como foi a experiência, como foi fazer essas atividades, onde foi que vocês fizeram. Fiquem à vontade aí para compartilhar essa experiência. Tá? Então eu espero que vocês se divirtam hoje e aproveitem bastante. Nós vamos dar aí continuidade ao nosso assunto de ginástica, né? Começamos já faz um tempinho, já tem algumas aulas. E hoje, especificamente, nós vamos falar aí de ginástica de condicionamento físico, né? Na semana passada, na aula anterior, a gente falou sobre ginástica de consciência corporal, né? Vocês viram aí uma aula de yoga com a professora convidada, maravilhosa aula. Então já também vou colocar aqui o link para que vocês possam acessar essa aula. Então fiquem aí à vontade hoje para aproveitar, né? Estou aqui muito bem acompanhado da nossa querida Melise, né? Primeira vez que ela está fazendo minha aula, ela vai se acostumar com essa correria, que é eu falando aqui assim, tudo rápido, mas eu sempre vou tentar controlar aqui para facilitar. E faço um convite para você que está aí e é uma pessoa ouvinte, que você também dê uma atenção à forma que Melise está se comunicando, né? A forma que ela fala, porque ela fala com vocês através de uma língua diferente, né? Através da língua brasileira de sinais. Então, aprendam do mesmo jeito que vocês param aí para ver coisas em inglês, em espanhol. Vamos ver em Libras também, né? Como é que a gente fala aí os termos da educação física, sobre o assunto de ginástica. Então, fiquem à vontade, tá? Sobre as formas de se comunicar, né? Nós temos aí o aplicativo do Educa Recife. Então, vocês podem se comunicar com a gente, né? O chat fica disponível. Agora, durante a aula ao vivo, vocês podem tirar dúvidas, fazer comentários, dizer tudo o que vocês estão achando, porque é tudo sempre pensado com muito carinho, né? A aula é feita para vocês. Então, o QR Code está aqui na tela e vocês podem acessar aí na loja de aplicativos do seu celular, seja Android ou iOS. Então, baixa lá, usa o número da matrícula, né? Sua data de nascimento e vocês vão poder aí tanto assistir a aula ao vivo e interagir, como conferir depois no repositório, tá bom? Vejam aí, não use internet, o aplicativo é gratuito. Olha aí, vocês podem depois assistir aí os vídeos de vocês lá no YouTube, ver redes sociais, jogar à vontade, sem se preocupar em assistir aula, gastando ali os seus dados móveis, né? Então, temos também o canal no YouTube, e aí já tem um QR Code na tela para vocês, que vocês podem também ir direto lá para o nosso canal. Lá tem todas as aulas de todos os componentes curriculares, né? E aí vocês podem acessar através desse QR Code e conferir na playlist do 9º ano todas as nossas aulas. Então lá vocês vão poder ver na íntegra, né? E quantas vezes quiser, além da oportunidade de compartilhar com aqueles estudantes que não fazem parte da rede municipal de ensino. Então, viu a aula, achou interessante? Fulano, assista aqui essa aula, bora fazer comigo, né? O professor fez ali uma atividade, propôs, então vamos fazer comigo. Então vai mandando aí pra galera. Antes de começar o nosso conteúdo, eu quero mandar aqui um grande abraço, né? Um grande alô para todos e todas os professores e professoras da rede, em especial para Anderson Henri, né? Parceiro aí do meu parceiro também Revoredo, né? Então, Anderson Henri, aí que é professor lá da escola Reitor João Alfredo. Tô sabendo aí que a galera
tá ligado aqui nas nossas aulas, né? Professor maravilhoso aí na sala de aula com vocês. Então vamos fazer essa junção aí, né? Vocês, junto com os professores e professoras, façam aí as atividades e compartilhem com a gente, que é muito bom ter vocês próximo da gente, né? Então fiquem à vontade e é um prazer ter vocês aqui assistindo às nossas aulas. Então, na aula anterior, como eu falei, temos aí já um QR Code na tela que vocês vão poder conferir como é que foi a aula de yoga, né? Vocês podem ver lá os exercícios que a professora trouxe, tudo que ela propôs, né? Como é que aconteceu. Eu também falei um pouco sobre o que é a ginástica de consciência corporal, né? A gente, para condicionar o nosso corpo, que é o que a gente vai falar hoje, a gente precisa tomar consciência dele. Então, a gente precisa se conscientizar dos nossos movimentos, quais as amplitudes que a gente consegue fazer, quais os exercícios que a gente consegue realizar, quais aqueles que o meu corpo, né, o seu corpo, eles se adaptam, né? Porque cada corpo tem aí uma adaptação, tem uma preferência, então a gente tem que ter a consciência, né, do que a gente gosta de fazer também, do que o nosso corpo gosta de fazer, né? A atividade física, o exercício físico é muito importante, mas é ainda mais prazeroso quando a gente escolhe uma atividade ou uma modalidade aí que nos agrada, né? A gente precisa ter prazer também nessa prática. Então, essa consciência corporal é muito importante. E aí, eu dou a dica de que você assista essa aula anterior. Nessa aula anterior, vai ter um outro QR Code de uma outra aula anterior. Então, vocês vão poder aí acompanhar todas as aulas que aconteceram de uma forma mais simples de acessar, né? Então, vamos embora para o nosso conteúdo de hoje. Aí, falando de ginástica relacionada ao condicionamento físico, né? É um tipo de ginástica aí indicada para a manutenção da boa forma, né? Você ficar em forma aí e do bom desempenho das funções orgânicas. E aí a gente está falando das funções do nosso corpo, né? Para que o nosso corpo funcione direitinho. E aí, para que isso aconteça, né? Essa ginástica, esse exercício, ele precisa respeitar aí uma frequência, uma intensidade e ter durações, né? Ter aí uma duração adequada. Então, é muito importante que a gente preste atenção nesses detalhes, né? A gente fazer um exercício físico programado, a gente precisa ter uma orientação para que toda essa programação, né, seja respeitada. A gente precisa saber qual é a frequência ideal que eu tenho que fazer certa atividade e que ela vai me trazer benefícios para que eu mantenha a minha boa forma, né? Porque tem muita gente que faz uns exercícios esporádicos e que não é ruim, pelo amor de Deus, é bom, é melhor do que nada, mas quando a gente tem aí um certo conhecimento, né? Vocês podem estudar nas nossas aulas e também ter orientações de profissionais de educação física que já atuam na área e aí vocês vão poder saber qual é a frequência ideal, né? Qual é a intensidade que vocês vão fazer aí e qual a duração, né? Tem gente que treina, que gosta de fazer um exercício por 1 hora. Tem gente que só consegue fazer por 30 minutos, né? Tem gente que consegue 45. Então, cada pessoa, cada corpo e cada exercício, ele funciona de uma forma diferente. Então, é muito importante a gente respeitar, né, essa individualidade, que é o que a gente chama de individualidade biológica. Lembra que eu falei de funções orgânicas? Então, nosso corpo é como se fosse um carro ou qualquer outro equipamento, mas vamos usar um carro. O carro ele precisa estar com o motor funcionando, as engrenagens, né? Os pneus têm que estar lá adequados para que o carro possa, né, sair aí pela rua. Então, o nosso corpo ele também precisa de um bom funcionamento. A gente precisa que as nossas articulações funcionem bem, a nossa musculatura esteja forte para aguentar, né, aí a estrutura corporal. Então, para que a gente faça essa manutenção e tenha sempre um bom desempenho, né, do nosso corpo, a gente precisa controlar várias coisas, né? A alimentação é uma delas e o próprio exercício físico. Então, já fica aí a dica para você, porque às vezes a gente está com dor de cabeça,
a barriga não está muito bem, né? A gente está com dor nas costas. Então, o nosso corpo não está funcionando legal. Tem alguma coisa errada, né? A dor sempre é um sinal de que algo está errado e precisa ser ajustado. Então, de repente, o exercício físico aí pode ajudar você a não sentir, né? Não chegar a sentir essas dores e esses incômodos. Então, nós vamos falar sobre quatro aspectos dentro dessa ginástica de condicionamento físico, né? A gente vai colocar aí 4 pontos que vocês podem trabalhar dentro dessa ginástica de condicionamento. A primeira delas, né, o primeiro ponto que a gente vai falar é a resistência. Então, o que é a resistência, né? A resistência, ela desafia os grandes músculos, né, os grandes grupos musculares do nosso corpo e ajudam o corpo aí na defesa contra as doenças crônicas. Professor, o que é doença crônica? A gente tem aí a diabetes, né, como que é uma doença crônica. A gente tem a hipertensão. Então, quando a gente faz esses exercícios, né, de resistência, a gente consegue aí ter benefícios, né, e prevenir com que essas doenças crônicas elas tomem conta do nosso corpo, né? Aí, ou pelo menos quem já possui, né, a gente tem aí a genética, né, uma questão genética muito forte, familiar, e às vezes você é propenso ali a desenvolver alguma dessas doenças, né? E aí, o exercício físico adequado pode fazer com que o seu corpo, ele consiga se defender dessas doenças e elas não consigam progredir no corpo, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, que na minha família, por exemplo, eu tenho pessoas com quadro de diabetes e hipertensão. Então eu sempre estou monitorando através dos exames para ver como é que tá. E às vezes quando ela está chegando lá pertinho, aí eu dou um gás, mudo minha alimentação, né? Dou um gás no meu treino, nos exercícios. E aí eu consigo ir mantendo, né? Consigo ir monitorando. Então, de repente aí, pode ser o seu caso e já fica essa dica para você também. Trouxe aqui alguns exemplos, né, de práticas que pegam essa questão da resistência, né? Então, tem o caminhar, o andar de bicicleta, né? A gente tem aí várias ciclofaixas agora pela nossa cidade. Final de semana também tem, ainda é mais ampliada, né? E vocês têm essa opção. E tem o nadar, né? Também, que aí é um exercício de resistência. Quando a gente fala de resistência, tem muito uma relação aí também com os exercícios aeróbicos, né? Quando a gente fala de aeróbico, estamos falando de ar, né? Do nosso oxigênio. Então, são exercícios que demandam bastante aí a nossa parte respiratória. Então, tem essa ligação muscular, né? Vocês viram que usa aí grandes grupos musculares. E aí a gente tem, quando a gente caminha, né? Vocês estão vendo aí uma imagem, tem uma imagem na tela, que é uma bonequinha que está caminhando, né? Aí na nossa tela. Então, quando a gente caminha, a gente usa todo o nosso corpo. O nosso corpo está todo em movimento. Por isso que utiliza grandes grupos musculares. Eu não posso caminhar sem usar uma parte do meu corpo, né? É impossível. Porque ali, como é que eu vou? Só se você deixar uma parte parada de repente ali, mas em algum momento você vai mexer e vai utilizar. Então, temos aí essa parte da resistência. E aí, quando a gente fala o nosso segundo ponto é a força, né? Os exercícios de força, a ginástica, né? Aí, voltada para a área da força, aumenta aí a potência do músculo, né? E aí a gente fala de grandes grupos ainda, mas também de músculos específicos. Tem aí na nossa tela a imagem de um bíceps, né? Que é parte aqui do nosso braço. A gente tem braço, antebraço. Então, o nosso braço aqui tem essa parte que é o bíceps, né? E está aí na tela para vocês, que é um músculo mais específico, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia também, né? Como força. De repente, você vai no supermercado com a sua mãe, e aí ela diz assim, a gente hoje não vai ter ninguém para levar não, a gente que vai levar a feira. E aí vocês saem carregando as sacolas lá, cheia de compra,
vocês estão exigindo do corpo tanto uma força para pegar, né, lá as sacolas, e quando você passa muito tempo caminhando, segurando aquelas sacolas, você está utilizando tanto a força para segurar, como a resistência para manter, né, aquele peso ali suspenso, né? Você continuar segurando aquele peso. Então, ó, os exercícios de força, eles aceleram o metabolismo em quase 15%. E aí tem muita gente que diz, eu não quero ir para musculação não, eu nunca vou fazer musculação porque eu quero perder peso, né? E eu não quero, porque todo mundo acha que o exercício de força, ele só hipertrofia o músculo, né? Só faz o músculo crescer. Mas ele também é responsável de acelerar o nosso metabolismo, que é responsável ali de queimar a nossa gordura, né? Então, vejam aí que é quase 15%. Isso é muito, né? Quando você associa um treinamento de força adequado com a alimentação, as chances de você conseguir emagrecer, né, para quem quer, para quem deseja, são altas. Então a gente vai reduzindo ali, né, a gordura do nosso corpo, que também pode prevenir ali algumas doenças, né? Quando a gente acumula gordura em alguns órgãos, a gente tem alguns malefícios. Então, com o exercício, aí a gente ativando o nosso metabolismo, né, fazendo ali ele trabalhar, a gente consegue fazer também essa redução. Então fica aí, ó, já temos 2 pontos e 2 dicas para vocês em relação aos exercícios da ginástica de condicionamento. O nosso terceiro ponto aí são os exercícios, né, programados para flexibilidade. Isso aí é um ponto importantíssimo e vocês vão entender melhor por quê, né? A flexibilidade está envolvida em todos os outros aspectos de treinamento que a gente executa. Então eu falei de força e de resistência. Mas quando a gente vai fazer qualquer exercício que seja de força ou resistência, a gente utiliza também a nossa flexibilidade, né? E aí, ó, por definição, né, é a gama de movimentos que o seu corpo consegue fazer. Então, quantos movimentos o seu corpo consegue fazer? E aí, com a idade, essa amplitude dos movimentos, ela diminui, né? O nosso corpo, ele envelhece junto com a gente, não é só a idade, né? As funções do nosso corpo, elas vão envelhecendo também. Então, se você não pratica, quanto menos você pratica, maior as chances dessa amplitude dos movimentos diminuírem. Então, ó, o objetivo de se alongar e fazer outros exercícios de flexibilidade é manter aí a amplitude mais vasta possível. Quanto mais você pratica, maior a amplitude que você tem aí para os seus movimentos, tá? Então, de repente, quando você não consegue, você vai se abaixar para pegar alguma coisa, sentir uma dor, é algum músculo, alguma parte ali do corpo, a musculatura está encurtada, curtinha. Quando a gente vai fazer um movimento grandão, aí a musculatura faz, opa, tá forçando demais, e aí a gente acaba, às vezes, se lesionando. Então, a flexibilidade ela é muito importante, porque senão a gente vai fazer força, vai querer resistir a uma coisa que o nosso corpo não consegue, né, executar naquele momento. Então, vamos fazer uns exercícios aí de flexibilidade, né, para melhorar isso aí. O nosso equilíbrio, aí já é outro, o nosso quarto e último ponto, né? Existem 2 tipos de equilíbrio. E aí, o estático, né, e o dinâmico. Quando a gente fala do estático, é a capacidade de você se manter aí em equilíbrio sem se mexer. Como, por exemplo, aí, ficar em um pé só. Tem uma imagem na tela para vocês, né, de uma mulher que está com uma camisa lilás e uma calça azul, com os braços abertos, né, fazendo aí uma posição com o pé encostado no joelho. Então, ela está numa posição estática, mantendo o equilíbrio dela. Quando a gente fala de dinâmico, a gente está falando de se manter em equilíbrio, porém se movimentando, né, fazendo alguns movimentos. Por exemplo, o esporte slackline, né, a modalidade esportiva, que a gente anda lá em cima da fita para poder conseguir se equilibrar lá em cima e fazer o percurso da fita, certo? Então, essa foi a nossa parte teórica. Se você ficou com alguma dúvida,
vai lá no YouTube depois, ou fala aqui no chat, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Então, eu corri um pouquinho, porque agora vem a parte do desafio, e aí eu quero mostrar, pelo menos, os exercícios para vocês, né? Para que vocês possam executar aí na casa de vocês. Então, ó, proposta de atividade. Nós temos a parte 1, né? Que tem a parte do equilíbrio tocando os cones com um pé só. Aí você vai dizer, professor, não tenho cone em casa. Não se preocupa, a gente dá um jeito, né? Temos aí também a corrida estacionária. Veja, estacionária, estacionado, ou seja, parado. É correr no lugar. Então, temos aí o salto com o bambolê, por isso que vocês me viram com o bambolê aí no começo, né? De início para frente, saltitos, saltinhos pequenos, de preparação para a corda e uma escada de agilidade improvisada. Então, eu já estou aqui me posicionando no meu ambiente, aqui eu já estou pronto para a gente fazer. Vejam que eu trouxe Legos. Eu falei cones, mas eu estou com Legos aqui, né, que tinha aqui na escola, e eu peguei para a gente fingir que é o cone. Então, aí na sua casa você pode pegar copos descartáveis, né, copos de plástico, na verdade. Sabe aqueles copos de plástico de requeijão? Na minha casa tem. Talvez aí tenha de requeijão, aqueles de extrato de tomate, tem também aqueles copos de festa, né, que você vai para festa, a família vai para festa, traz aqueles copos. Pronto, diz assim, manhã, painho, tio, avó, quem for, pede a permissão para usar, né? E aí, se eles deixarem, você vai lá e usa, tá bom? Se não, pode fazer na escola aí com os professores de vocês também. Vamos começar com a primeira parte aí, que é o exercício tocando os cones com um pé só. E aí, vou já chamar a atenção de vocês que é muito importante o alongamento antes dos exercícios, né? Como a gente aqui tem um tempo menor, eu já fiz o meu alongamento antes de entrar na aula, para poder fazer aqui. E aí eu peço que você que está aí na sua casa, né, for executar com seu professor, sua professora, alonguem antes, né, de começar a atividade. Então eu vou dispersar aqui pelo chão, eu vou fazer uma meia-lua aqui, tá? Que é como a gente vai fazer a nossa atividade de hoje. Então, ó, distribuir aqui numa meia-lua, né, os meus objetos, e a gente vai tocar com um pé só. Então, ó, lembra que para eu tocar com um pé só, primeiro eu tenho que estar em um pé só, né? Então, escolha aí qual o pé, qual a perna, o lado que você quer começar. Eu vou começar aqui apoiando na perna direita, tá? Então, vocês aí já apoiam. E o exercício eu vou tocar, ó, com o meu pé. Aqui, toco em um, toco em outro, toco no outro e vou, ó. E daqui eu volto. Toquei, toquei e toquei. Vê que eu tô só tocando, né? Não é para apoiar, não. Só toca, toca, né? E aí você pode ir testando a sua agilidade para fazer isso também. Agora a gente não faz só com um lado, né? E aí trocou o lado, vai lá e vai tocando, ó. Vê que eu estou me equilibrando, mas estou em movimento, né? Estou fazendo movimentos. E aí, vocês podem ampliar, né? A quantidade que vocês vão colocar no chão fica aí a critério de vocês, certo? Mas esse aqui é uma atividade que a gente pode treinar o nosso equilíbrio. E até para você que gosta de jogar futebol, né? Quem faz embaixadinha aqui, ó, sempre está se equilibrando, né? Com um pé ou com o outro. Então, essa foi a nossa primeira atividade. Você pode dividir por tempo. Vai lá, eu vou fazer 30 segundos aqui. Marcou os 30 segundos, repete. Só que repete não, né? Faz com a outra perna. Você pode fazer por repetições. Então, eu vou fazer uma vez indo, uma vez voltando e troco a perna. Fica também a critério de vocês que estão aí nos assistindo. Certo? Vou recolher para a gente ir para a próxima atividade. E aí o tempo fica com vocês, tá? A nossa próxima atividade é uma corrida estacionária. Aquela corrida que eu falei para vocês que é no lugar. Então, para a gente correr,
é importante lembrar que eu estou sempre, ó, o meu braço vai contrário à perna. Então, eu faço como se fosse um movimento de andar, né? Quando a gente anda, a gente faz o movimento, ó, meu braço vai contrário da minha perna. Para correr é a mesma coisa. Então, se você não tem muita prática de corrida, você pode fazer só o movimento aqui, ó, para a gente treinar aí um pouco da nossa coordenação motora também, tá? Mas se já tem uma prática, para a gente treinar, lembra que a gente falou que resistência tem uma parte de corrida, mas de repente você não quer correr ali muito tempo na rua, né? Ou num parque. Você pode fazer a corrida estacionária. Então a gente tem a opção, se você está começando agora, né, a prática de exercício, você pode fazer ela curtinha. Então finge que está correndo aqui, ó. Deixa os braços meio que nesse ângulo aqui, ó, 90 graus. E a gente vai fazendo aqui, ó, uma corridinha. E aí a mesma coisa, a intensidade, né, você vai ajustando de acordo com o que você conhece do seu corpo. Então você pode fazer, corre 30 segundos. E aí dá um descanso, respira mais 30, depois faz mais 30 de novo. Vai lá, correu os 30, depois descansou. Se você já é uma pessoa que costuma fazer exercícios, tem uma resistência maior, você pode aumentar o tempo e também aumentar a amplitude do joelho. Viu que eu fiz aqui devagarzinho, baixinho? Vocês podem fazer mais alto. Então aqui eu aumento, né, a intensidade do meu exercício. A forma é a mesma, mas a intensidade é diferente. Então já temos aí 2 exercícios para o desafio de vocês. No nosso terceiro ponto temos os saltos com o bambolê. Então, ó, eu vou posicionar aqui 2 bambolês, né? Um na frente e um atrás. Mesma coisa. Professor, não tenho bambolê aqui na minha casa. Eu queria fazer em casa, mas eu não tenho. Tudo bem, vocês podem fazer um círculo no chão, né? De repente, vocês podem utilizar aí um risco, né, no chão. Vocês podem fazer como vocês preferirem, né? Fiquem à vontade. Só basta marcar. Não tenho como marcar no chão, até porque não risca o chão sem poder não, né? Tem que pedir as permissões aí. Você pode marcar. Lembra que eu usei aqui na primeira atividade? Vocês podem colocar só assim, ó, como uma marca de onde você vai pular de um lugar para outro. Já estamos aqui, ó. Aqui fica melhor para enxergar. Então vocês podem fazer esses ajustes, né? A gente faz a atividade de acordo com o que a gente tem. Então, não precisa quebrar a cabeça não. Aí, ó, tem 2 opções aqui para a gente fazer esse salto. Saltar é sair de um lugar para o outro, tá? Então, vocês podem tanto fazer esse salto indo com um pé e depois o outro, né? Saiu, ó, volto lá, entro no círculo e vou fazer de novo o salto para o outro, tá? É quase a mesma coisa de quando a gente está em chuva. Tempo de chuva aqui em Recife. A gente precisa sair. Tem aquela poça d'água. Você precisa saltar para não botar o pé na água suja. Então, tem essa opção de saltar com um pé, depois o outro. E também tem a opção de saltar. Tô aqui, ó, vou com os 2 e saltei lá, tá? Só muito cuidado se for com os 2 ao mesmo tempo, para não jogar o joelho muito para frente e machucar o joelho. Então, se for fazer com os 2, e aí eu indico para quem já tem mais prática, né, de fazer exercícios de uma forma geral. Se for, ó, eu salto com os 2 e paro sem jogar o meu joelho lá na frente. Então eu paro e tento manter. Mesma coisa também de não deixar ele retão, de pular assim, ó, né? Flexiona ele um pouquinho ali para ele poder amortecer esse salto e você não se machucar. Então temos aí já 2, né? 3 na verdade. Vamos para o quarto, que é o nosso saltitos de preparação para pular corda. Então, ó, isso é importante porque todo mundo acha que pular corda é muito simples, né? A gente tem aí 2 opções para pular corda. A gente pode pular. É sempre importante deixar o joelho um pouco flexionado e não ficar batendo no calcanhar. Então a gente fica um pouquinho na ponta do pé para fazer o salto para pular corda. Ó. Deixa eu ficar aqui um pouquinho do lado. Ó.
vê que eu não jogo meu calcanhar no chão, tá? Eu não jogo o calcanhar no chão. Então, dá pra você fazer tanto com os dois, como com um só. Aqui, ó, um, depois o outro, que é quase igual a corrida. Só que, ó, eu faço pra cima e pra baixo, ó, e tirando o pé do chão. Mesma coisa, tanto pro salto anterior, como pros saltitos, fica a seu critério e à sua disposição, sua resistência, a quantidade de vezes e o tempo que você pode fazer essa atividade. Fica aí o desafio para vocês, né? Ficou faltando aqui algumas coisas, mas eu faço depois para vocês. A gente continua. Os professores e professoras de vocês também podem aí propor as demais atividades que tem, utilizar essas, fazer aí uma coisa massa, né, presencialmente com vocês. E, se possível, depois enviem, né, entrem em contato, mandem vídeos, né, se você fizer em casa, conseguir mandar um vídeo para cá ou para o seu professor e sua professora, manda, que a gente quer ver essa atividade, né? Eu mesmo fico muito curioso. Então, se puderem, esse feedback é muito importante. Então, muito obrigado, né, a todo mundo que está aqui envolvido. Tem uma equipe maravilhosa aqui, fazendo com que tudo isso aconteça. A você que está aí em casa, ou onde quer que esteja assistindo, um cheiro, muito obrigado e até a próxima.